Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma força sobrenatural para nunca desistir? Por que alguns homens e mulheres atravessam as piores tempestades da vida, enfrentam fracassos humilhantes, são traídos por quem amam e ainda assim se levantam mais fortes, enquanto outros, talvez como eu e você em alguns dias, na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, sentem uma vontade avassaladora de jogar a toalha e lamentar pelo resto da vida? Você já sentiu o peso de ter um sonho gigante no seu coração, uma vocação que queima na sua alma, mas ao mesmo tempo, sentir que sua força de vontade é pequena demais para transformar esse sonho em realidade? Se a sua resposta for sim, eu quero que você saiba que a solução não está onde a maioria procura. Não está em mais um vídeo de motivação passageira. Não está na positividade tóxica. Não está nem mesmo no seu talento ou na sua inteligência. O segredo é um alinhamento milenar. Uma fonte de poder escondida nas páginas da Bíblia que transforma pessoas comuns em gigantes espirituais. Fica até o final deste vídeo, porque Deus pode usar exatamente estas palavras para destravar a constância e o propósito na sua vida hoje. Algo que vai te dar a força, não para evitar as quedas, mas para se levantar todas as vezes, mais forte e mais sábio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Autodisciplina com Deus. Este não é apenas um canal sobre fé, é um canal sobre fé que gera ação, sobre uma espiritualidade que invade a sua realidade e a transforma de dentro para fora. Acreditamos em um Deus que não apenas nos perdoa, mas que nos capacita para sermos a versão mais forte, focada e disciplinada de nós mesmos. E se você está assistindo a este vídeo, é provável que a sua alma anseie por essa capacitação. Talvez você conheça intimamente a dor da procrastinação. Você compra o curso, mas não assiste às aulas. Você define a meta de acordar cedo, mas o botão soneca sempre vence. Você promete a si mesmo que vai ler a Bíblia todos os dias, mas depois de uma semana, o livro volta para a cabeceira, acumulando poeira. Você se sente em uma guerra constante. Uma parte de você quer crescer, quer avançar, quer honrar a Deus com seus talentos. Mas outra parte, uma força de inércia, de preguiça, de distração, te puxa constantemente para baixo. Você se sente estagnado, vendo o tempo passar e os seus sonhos morrerem lentamente na praia da intenção. O problema fundamental, a raiz de tudo isso, é que o mundo moderno nos ensinou a lutar essa guerra com as armas erradas. Tentamos separar a nossa força espiritual da nossa disciplina diária. Oramos por um milagre no domingo, mas vivemos de forma negligente de segunda a sábado. Hoje nós vamos unir esses dois mundos. Vamos mergulhar na palavra de Deus e descobrir o padrão, o código divino, que separa os que desistem dos que perseveram até o fim. Existe uma passagem no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, que é a chave mestra para entendermos a constância divina, e eu peço toda a sua atenção. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Vamos dissecar esse tesouro. O texto começa com, portanto, isso significa que ele é a conclusão de algo dito antes. O capítulo 11 de Hebreus inteiro é a galeria dos heróis da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés. Essa é a tão grande nuvem de testemunhas. Eles são a prova viva de que é possível perseverar. O primeiro segredo é: você não corre sozinho. Sua luta não é inédita. Depois, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Note que são duas coisas diferentes.
O pecado é a transgressão direta, mas o peso é a procrastinação, é a preguiça, é a mentalidade de vítima, é a falta de foco, é a opinião dos outros. São as distrações que, embora não sejam pecado, te deixam lento e te impedem de correr a sua carreira. E a ordem é clara: corramos com perseverança. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E em uma maratona, a constância vale mais que a velocidade. Mas como? Como ter essa perseverança? O versículo 2 nos dá o segredo. Olhando firmemente para Jesus. O seu foco determina a sua força. Se você foca nos seus problemas, você desiste. Se você foca nas suas fraquezas, você desiste. Se você foca no tamanho da muralha, você desiste. Mas se você olha firmemente para Jesus, a fonte de todo poder, a personificação da perseverança, tudo muda. Pense em José do Egito. Aos 17 anos, vendido como escravo pelos irmãos. Ele tinha todo o direito de se tornar um homem amargo e revoltado. Na casa de Potifar, ele age com excelência e é acusado injustamente de tentativa de estupro. Na prisão, ele interpreta o sonho do copeiro, que promete ajudá-lo e depois o esquece por 2 longos anos. Foram 13 anos de humilhação, solidão e sonhos adiados. O que o impediu de desistir? A sua identidade espiritual era mais forte que a sua realidade temporal. Ele não se via como um escravo ou um prisioneiro. Ele se via como um homem com um propósito nas mãos de um Deus soberano. Ele sabia que Deus estava com ele. Pense em Neemias, um copeiro do rei que recebe a notícia de que os muros de sua cidade, Jerusalém, estão em ruínas. Ele recebe uma missão que parecia impossível. Seus inimigos, Sambalate e Tobias, zombavam dele, dizendo: até uma raposa, se subir ali, derrubará o seu muro de pedra. Eles tentaram desviar o foco de Neemias com ameaças e fofocas. Mas qual foi a resposta dele? Ele orava antes de cada decisão, jejuava quando a pressão aumentava e mantinha o foco no trabalho. Sua rotina espiritual era a sua fortaleza. Em 52 dias, o impossível foi feito. E o que dizer do apóstolo Paulo? Em 2 Coríntios 11, ele lista o seu currículo de sofrimento. Foi açoitado 5 vezes, apedrejado, naufragou 3 vezes, foi picado por uma cobra, passou fome, sede e frio. Qualquer ser humano normal teria desistido. Mas Paulo declarou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. O segredo de Paulo era a sua total dependência de Deus. Ele entendia que a força não vinha dele. Ele mesmo disse: quando sou fraco, então é que sou forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. O princípio espiritual por trás de tudo isso é este: a sua força para perseverar não nasce da sua capacidade, mas da sua conexão com aquele que te criou. A autodisciplina que funciona não é a autodisciplina do eu consigo, mas a do Deus me capacita. Quando você entende que é filho amado do Deus Todo-Poderoso, que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em você, a procrastinação perde o poder. A preguiça se torna uma inimiga a ser vencida e a falta de motivação se torna irrelevante. Por quê? Porque você não age mais por sentimentos passageiros. Você age por uma convicção eterna. Ok, isso é lindo na teoria, glorioso na teologia. Mas como trazer essa força para a sua segunda-feira de manhã, quando o despertador toca e a vontade é de continuar na cama? Como transformar essa verdade bíblica em autodisciplina real e palpável? Eu resumi tudo em 3 pilares práticos. O que eu chamo de o tripé da constância divina. Pilar número 1, a rotina da presença.
Os homens e mulheres que nunca desistem não buscam a presença de Deus apenas quando estão em apuros. Eles cultivam, eles vivem nessa presença. A força deles não é um evento de domingo, é um hábito diário, uma disciplina intencional. Primeiro, ancore seu dia em Deus. Comece o dia com Ele. O que eu sugiro? Acorde 30 ou 40 minutos mais cedo. Não veja isso como um sacrifício, mas como um investimento estratégico. A Bíblia nos ensina o princípio das primícias, dos primeiros frutos. Quando você entrega a Deus as primícias do seu dia, Ele santifica e abençoa todo o resto. Jesus, o homem mais ocupado e produtivo que já existiu, tinha esse hábito. Marcos 1,35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Se ele precisava disso, quanto mais nós? Crie um ritual simples, 10 minutos de leitura da palavra, 15 minutos de oração, 5 minutos de gratidão. Segundo, ore com especificidade e fé. Orações genéricas como Deus me ajude geram resultados genéricos. Seja específico. Em vez de Deus abençoe meu trabalho, ore: Pai, me dê sabedoria e foco para terminar este relatório até o meio-dia, que eu possa ser luz para meus colegas e glorificar teu nome com a minha excelência. Em vez de Deus, me ajude a ser mais disciplinado, ore: Senhor, fortaleça meu espírito para que às 22 horas eu desligue o celular e vá dormir, para que eu possa te honrar com meu corpo e acordar cedo para te buscar. Eu submeto a minha vontade à tua. A especificidade na oração demonstra fé e direciona o poder de Deus para áreas concretas da sua vida. Terceiro, use o jejum estrategicamente. O jejum é a sua declaração de guerra contra a tirania da carne e dos impulsos. Quando você jejua, você está dizendo ao seu corpo e à sua alma: vocês não estão no comando. O meu espírito, conectado a Deus, é quem governa. Comece com algo simples. Jejue de uma rede social por um dia. Jejue do açúcar por 3 dias. Jejue de murmurar por 24 horas. O jejum quebra o poder da procrastinação e dos maus hábitos na sua raiz, porque ele te treina a dizer não aos desejos menores para poder dizer sim ao propósito maior de Deus. Pilar número 2. A mentalidade da palavra. A sua mente é um campo de batalha. É nela que a guerra contra a desistência é ganha ou perdida. A voz da derrota e a voz da vitória lutam constantemente pelo controle dos seus pensamentos. Você precisa, intencionalmente, escolher qual voz alimentar. Primeiro, você precisa mudar a sua narrativa interna. O homem que desiste tem um roteiro mental de derrota. Isso é muito difícil para mim. Eu não nasci para isso. Fulano é melhor que eu. Eu sempre começo e não termino. O homem de Deus, por outro lado, precisa adotar o roteiro que a palavra de Deus escreveu para ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Romanos 8:37. O que está em mim é maior do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Isso não é pensamento positivo, é alinhamento de identidade. É uma escolha consciente de acreditar mais na palavra de Deus do que nos seus sentimentos de incapacidade. Segundo, pratique o poder da palavra falada. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras têm poder criativo ou destrutivo. Comece a profetizar sobre a sua própria vida, em voz alta, no seu quarto, no seu carro. Declare: eu sou disciplinado e constante pelo poder do Espírito Santo. Eu tenho a mente de Cristo, uma mente focada e clara. Eu termino o que eu começo. A preguiça não me domina, porque eu sou um servo do Deus Altíssimo. Deus me deu um espírito de poder, amor e autodisciplina.
Fale isso todos os dias. Fale isso quando não sentir vontade. Fale até que seu cérebro crie novos caminhos neurais, até que seu espírito se levante e seu corpo obedeça. É fé em ação. Pilar número 3, a disciplina do propósito. A fé sem obras é morta, como diz Tiago. A presença de Deus te dá o poder, o porquê, mas a disciplina constrói os sistemas, o como, para que esse poder flua de forma consistente na sua vida. Primeiro, crie sistemas, não dependa de metas ou motivação. A força de vontade é como um músculo, ela se cansa. A motivação é como um banho, o efeito passa. Você precisa de sistemas que funcionem no piloto automático. Exemplo, não diga, vou ler a Bíblia mais. Isso é uma meta. Crie um sistema. Toda noite, antes de dormir, vou deixar minha Bíblia, um caderno e uma caneta abertos na minha mesa de cabeceira. A especificidade do sistema mata a procrastinação. Outro sistema. Assim que eu terminar de tomar meu café da manhã, vou imediatamente lavar a louça. Isso é empilhamento de hábitos. Construa pontes para o seu eu futuro, facilitando a execução das boas decisões. Segundo, use a regra dos 5 minutos. A procrastinação tem pavor do primeiro passo. O inimigo não precisa te impedir de correr a maratona. Ele só precisa te impedir de calçar os tênis. Então, quando você não quiser fazer algo, negocie com sua mente. Ok, eu não vou treinar por 1 hora. Vou apenas colocar a roupa de ginástica e fazer 5 minutos de polichinelos. O que acontece 90% das vezes? Depois de começar, você continua. O mais difícil não é continuar, é começar. A constância é construída de pequenos e sucessivos começos. Terceiro, viva com a mentalidade de mordomo. Lembre-se da parábola dos talentos em Mateus 25. Seu tempo, sua energia, sua saúde, seus dons e talentos não são seus. Eles foram confiados a você por Deus. Desistir, procrastinar, desperdiçar seu potencial não é apenas um fracasso pessoal. É uma má gestão dos recursos do reino de Deus. Um dia, você prestará contas do que fez com o que Ele te deu. Essa mentalidade cristã muda tudo. Você não treina mais por vaidade, mas para ter um corpo forte para servir a Deus. Você não estuda mais só para ganhar dinheiro, mas para ser excelente e influenciar sua área para o reino. Seu propósito se torna o combustível da sua disciplina. Agora, um momento só entre eu, você e Deus. Quero que você pare tudo o que está fazendo. Se possível, feche seus olhos. Quero falar diretamente ao seu espírito. Se você está cansado de tentar e cair, cansado de prometer a si mesmo e a Deus que desta vez será diferente, apenas para se ver semanas depois no mesmo lugar de sempre. Se você se sente frustrado com a sua falta de constância e envergonhado por não conseguir honrar a Deus com seu potencial, essa palavra é para você. O inimigo da sua alma tem sussurrado no seu ouvido que você é assim mesmo, que você é um caso perdido, que a procrastinação faz parte da sua identidade, que você nunca terá a disciplina necessária para cumprir seus sonhos. E talvez, em alguns momentos de fraqueza, uma parte de você tenha começado a acreditar nessa mentira. Mas em nome de Jesus, a quem eu sirvo, no nome que está acima de todo nome, eu quero declarar sobre a sua vida. Isso é uma mentira do inferno. Você não é fraco. Você é forte no Senhor e na força do seu poder. Sua identidade não é procrastinador ou desistente. Sua identidade espiritual é filho amado do Deus Altíssimo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você não foi criado para a mediocridade e a desistência. Você foi criado para completar a carreira que lhe foi proposta, para dar muito fruto, para glorificar o Pai.
Neste momento, em nome de Jesus, eu declaro um rompimento na sua vida. Toda cadeia de preguiça, toda fortaleza de falta de foco, toda maldição de autossabotagem e confusão mental, que seja quebrada agora pelo poder que há no sangue de Cristo. Eu profetizo sobre você um novo tempo, um tempo de constância sobrenatural, um tempo de clareza mental divina, um tempo de autodisciplina, gerada não pela sua força, mas pelo fruto do Espírito Santo que habita em você. Deus não está te dando uma segunda chance, Ele está te oferecendo uma nova natureza. Receba isso agora, pela fé. Vamos orar juntos. Repita essa oração em voz alta com fé. Pai, eu recebo essa palavra no meu espírito. Eu renuncio agora a toda mentira do inimigo sobre a minha identidade. Eu não sou um fracassado, eu não sou um desistente. Eu sou teu filho, tua filha. Eu sou forte, sou capaz e sou disciplinado em ti. Peço perdão por todas as vezes que confiei na minha própria força e falhei. A partir de hoje, eu me submeto ao teu poder. Enche-me com teu espírito de poder, de amor e de autodisciplina. Capacita-me a correr com perseverança. Eu declaro que, pela tua graça, eu termino o que começo e vivo para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. O segredo dos gigantes da fé não é nunca cair. É se levantar todas as vezes, sabendo que a mão graciosa de Deus está estendida para você. O segredo é parar de lutar sozinho e começar a lutar de joelhos. O segredo é alinhar sua rotina espiritual com seus hábitos diários para que a sua vida se torne um ato contínuo de adoração. Essa jornada de transformação e crescimento não é fácil, mas a boa notícia é que você não está sozinho. O mesmo Deus que capacitou José, Neemias e Paulo está disponível para te capacitar hoje. Pai, eu te agradeço por cada vida que assistiu e ouviu esta mensagem. Que a semente da constância divina, da disciplina com propósito, cresça e dê frutos que permaneçam. Capacita cada um dos teus filhos, fortalece os joelhos cansados, levanta as mãos caídas e use-os de forma poderosa para a expansão do teu reino e para a tua glória. Que eles sejam conhecidos não pela perfeição, mas pela perseverança. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, se algo queimou no seu espírito, faça 3 coisas agora. Se inscreve no canal para continuar recebendo essa direção de Deus para a sua vida. Compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está lutando para não desistir. Seja a nuvem de testemunhas para alguém hoje. Comenta aqui embaixo a sua declaração de fé. Eu sou constante em Deus. Lembre-se, sua jornada com Deus está só começando. Eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.